Reverendo Cláudio, nosso interesse nesta conversa que estamos tendo com o senhor é o seguinte: nós gostaríamos de saber um pouco de sua origem e da relação de sua origem com a Igreja Metodista. Meus irmãos e irmãs, é um prazer a gente dizer um pouco da vida da gente, porque se relaciona com a igreja. De fato, eu costumo até dizer que eu nasci dentro da igreja, porque a minha casa, que meu pai fez na cidade de Palmeira, servia como igreja. É uma casa grande para servir mesmo para reuniões da igreja. E eu nasci ali. Você, a respeito de sua vocação, você diz que nasceu numa cidade do interior do estado, mas a nós também nos interessa saber como é que foi a sua vocação e quais foram os seus primeiros passos como pastor na Igreja Metodista. Estou desde a minha infância na igreja, porque meu pai, sendo pastor, já fui criado na igreja. E depois, quando menino, um dia eu ouvi o pastor falar sobre Samuel e de como ele ouviu a voz de Deus quando perguntava sobre a sua disposição, né, de segui-lo, e respondeu: eis-me aqui. Então, naquele dia eu fui para casa, assim, e fiquei orando bastante tempo, pedindo a Deus que Ele me falasse. E não me falou. Então, eu fiz uma espécie de um trato com Deus, que Ele me falasse em outra ocasião. Eu disse: olha, Deus, tu falas quando eu quiser, né? Porque um dia, certamente, terás uma resposta para mim. E quando eu estava estudando já no fim do curso, lá em Passo Fundo, interno lá, eu senti que naquela ocasião, até junto com o reverendo João Nelson Betts, Deus estava nos chamando e nós nos consagramos ao ministério. Então, daí seguimos para a Faculdade de Teologia, etc., né, para preparar-nos e todo aquele processo, e sentindo que Deus realmente está presente no nosso trabalho. Isso aconteceu quando? Que ano? Foi em 1938. Em 38 que o irmão foi para a faculdade ou que saiu? No ano seguinte, fui para a faculdade. Em 38 se sentiu chamado, a confirmação do chamado de Deus. E em 1939, foi para a faculdade. Ao retornar para o Sul, já como pastor, qual foi a sua primeira igreja, oficialmente, como assumindo? A minha igreja foi hoje a Sexta Região, né? Em Caçador. Aliás, tive um pouco de tempo em Portunhão, como pastor ajudante lá, e depois comecei o trabalho em Caçador. E lá onde, por sinal, nasceu hoje Bispo Stanley, na cidade de Caçador. Então, o Bispo Stanley nasceu em Caçador. Ele é falando nisso, é importante você colocar para nós também, não é? É de nosso desejo conhecer um pouco mais a respeito do seu casamento. Você conheceu sua esposa, casou aonde, que ano? Pois é, a minha esposa, Noêmia, ela também tem toda uma história de pastores na vida dela. Sim. E lá nós nos conhecemos em São Paulo, e nos casamos e viemos para o Sul. E então nós temos uma história bastante relacionada com a igreja e com o pastorado, porque não só o pai, como agora o filho, também é pastor e bispo. E tenho ainda 3 que estão trabalhando também lá entre os índios. Então, às vezes, até eu brinco que são 3 índios. Na minha família são 3 índios e um cacique, né? Muito interessante. Nós, nessa caminhada, da qual também nós temos participado, porque somos pastores juntos, algumas coisas sempre ficam, não é, como destaque em nossa vida ministerial. Você poderia dar alguns destaques na sua vida ministerial? Bom, para mim foi uma experiência muito interessante eu já ter começado assim desde o princípio com engajamento no trabalho da igreja. Começou lá em Passo Fundo,
quando na Vila Petrópolis, comecei um trabalho num barco. Ali começou. Depois eu fui para a Faculdade de Teologia e antes de ser nomeado, já no primeiro ano, eu fui começar um trabalho também em Arthur Alvim. Lá nasceu uma igreja que hoje é uma igreja bastante forte. E através da vida, do tempo de trabalho, tem sido para mim uma experiência muito boa sentir que a gente está engajado nesse trabalho de evangelização. Você já está aposentado. Como é que foi essa experiência de ser aposentado e como é que está sendo esta experiência de, sendo aposentado, continuar no ministério ativo da igreja? Para mim é uma experiência muito boa, muito gostosa, ao mesmo tempo que é um compromisso muito sério, né? Eu julgo isso mesmo, que a gente não se aposenta, né? Enquanto puder e sentir que posso fazer alguma coisa, eu acho que devo fazer. Então aqui estou ainda, depois de passar por uma dúzia quase de igrejas, né? Agora ainda estou aqui na Igreja Bom Pastor e no Lar Metodista, procurando fazer a minha parte. E isso é para mim um prazer muito grande e uma bênção muito gostosa a ser também. Os seus sonhos, há alguns ainda? Olha, os meus sonhos vão até o infinito, porque eu tenho cada vez mais sentido que o ideal cristão é o reino de Deus. E isso inclui toda a vida nossa e toda a nossa luta. O reino de Deus é para mim a vida na plenitude. Vida pessoal, vida coletiva, vida presente e vida eterna. De tal maneira que o meu sonho é ver este mundo transformado e um mundo novo.